Jornalismo. Música. Poesia. Literatura. Entrevistas. Agenda. Trem das 11. Gente que ama o rádio aqui no Trem das 11, a gente está recebendo agora duas figuras apaixonadas pelo rádio também. Uma dupla se conheceu lá no comecinho dos anos 1980, faz tempo, hein? Se conheceram no teatro, nos palcos e depois foram trabalhar juntos em rádio. Trabalharam em rádios como Folha, a Cruzeiro AM e também a Transamérica. Tá aqui com a gente, estão aqui, né, no estúdio com a gente, o Márcio Américo e o Lázaro Câmara. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Chá de cadeira que vocês levaram hoje. Faz tempo que vocês estão esperando para entrar no ar, mas hein? vale a pena, vale a pena. Ah, é? Para falar de rádio, acho que vale a pena, né, Márcio? Você gosta de rádio, cara? Meu filho dorme ouvindo o Trem das 11. Porque ele dorme tarde e eu deixo na UEL, porque tem música e tal. E ele ouve todo dia não, mas de segunda a sexta ele dorme ouvindo Trem das 11. Tem um amigo meu também que dorme ouvindo rádio em geral, né? E o rádio fica ligado a noite toda, cara. Fica ligado, ele passa a noite inteira ligado. Muito bom. E é engraçado que esse meu amigo, mesmo dormindo, depois ele comenta algumas coisas que ele ouviu no rádio. Parece que está em sintonia canais, de alguma forma, né? Não acontece às vezes de você estar dormindo e pessoas conversando em volta, você sonha com o assunto que está sendo falado ali. Tá, que de alguma forma entra no subconsciente, não sei como. Mundo louco esse, né, Márcio? E você sabe uma coisa que eu vejo sobre o programa Trem das 11, de por que ele tem essa audiência fantástica, de por que ele é esse sucesso? Estava até comentando com a Renata que nos anos 70, eu me lembro bem vividamente disso, as pessoas ligavam o rádio para tudo, porque o rádio era o principal veículo de comunicação. A TV ainda estava nos primórdios em Londrina. Pra você ter uma ideia, a TV aqui em Londrina, você assistia o último capítulo da novela 3 semanas depois de São Paulo. Você lembra quando a televisão entrava no ar às 4 horas da tarde só? Sim, e saía do ar à meia-noite, tinha vinhetinha de saída. Então a TV não era tão acessada assim, não era todo mundo que tinha, era o rádio. Era capaz de você atravessar uma rua assim de fora a fora, ouvindo a mesma música, tocando nos rádios. A partir dos anos 90, com o advento da FM, as pessoas passaram a ligar o rádio para ouvir música. Aí tinha concorrência, qual rádio tinha uma música exclusiva, as pessoas queriam ouvir música. E daí o rock teve o renascimento através da FM. Agora, com o advento da internet, com o pendrive, poucas pessoas ligam o rádio para ouvir música. As pessoas ligam o rádio para ouvir gente. Então você está ouvindo o Trem das 11 por quê? Porque tem gente falando, conversando, você quer ouvir gente. Porque se eu quiser ouvir música, eu faço a minha seleção no pendrive, espeto lá e ouço, né? É verdade, não precisa ninguém ficar selecionando música para você, né? Sim. Verdade, bela abordagem. Mas, como é que vocês foram parar no rádio? Vocês começaram no teatro aqui em Londrina, isso, em ainda 82. na mesma época de Mário Bortolotto, né? Faziam parte, inclusive, da mesma turma que perambulava ali pelo centro da cidade. Lembro bem disso, né, Lázaro? Bem da realidade, a gente começou na época que tinha a Escola Municipal de Teatro, né? Que era Antônio Sapere Espasa, era um catalão que tinha fugido da Segunda Guerra e se instalou em Londrina. E o mais legal dele é que ele não só ensinava a gente a interpretar, como ele ensinou todos os macetes por trás, ou seja, você fazer cenário, você figurino, ele ensinava você a produzir tudo, então foi isso que enriqueceu um pouco aquela nossa... E o Sapeiras, ele tinha uma coisa de uma paciência, de uma candura para lidar com aqueles adolescentes. Eu me lembro tinha uma menina que era muito inconveniente assim, nos ensaios, e o Sapeiras, para se dirigir a ela, sempre... Cala essa boca, pelo amor de Deus, antes que eu te tire daqui. E eu me lembro que na época fui fazer um teste, né? E eu sempre tinha a voz um pouco mais... alta, tipo alta, né? Falava mesmo assim. Projetava. Aí eu fui, ganhei a vaga do personagem que a outra pessoa tá. Fiquei todo cheio. No dia seguinte eu entrei assim, ele falou assim... Marlaro, levanta essa cabeça, você é pequenininho, senão ninguém vai te ver, pô. Você falava com o cachinho na boca. Vou dizer uma coisa pra você, rapaz, aquilo me deixou tão magoado, cara, que eu decorei o texto, daquele dia pra outra noite eu decorei o texto inteirinho, cara, que eu falava pra mostrar pros caras. E aí ele entrava em cena assim, não era pra cima. Mas também não precisa, pode olhar reto. E o que vocês aprenderam nos palcos, nesse comecinho da carreira de vocês, isso vocês já levaram para o rádio, quando vocês começaram a fazer coisas para a rádio? Eu costumo dizer que o teatro é um grande diferenciador para qualquer artista. Atualmente eu faço stand-up comedy também, e as pessoas percebem a diferença, porque você tem o domínio do palco, você sabe usar a voz, você sabe flexionar para dar a intenção que você quer. O teatro ajuda muito nisso. Tanto é que eu e o Lázaro participamos de uma reedição
de um programa que era muito sucesso nos anos 70, que era o Aconteceu. Isso. Que eram tragédias policiais dramatizadas para o rádio. Olha só. Aí a Brasil Sul reeditou isso através do Mourão, que era o diretor, e trouxe de volta as mesmas atrizes. A Pérola Cristina, tinha outra senhora, não vou lembrar o nome dela agora, o França, que era o redator. E eles ficavam de cara de como a gente pegava o texto e rapidamente já entrava no personagem e fazia. E elas, as divas, elas tinham mais um ritual, assim, de se preparar. Toda uma preparação. E tal. Então, dá diferença. Né? E o que vocês fizeram em rádio, Márcio? Conta pra gente aqui. Vocês começaram aonde fazendo Cara, rádio? pode falar. Na realidade, eu tinha um espetáculo que chamava assim Lázaro Câmara em Concerto, que era na linha do Ari Toledo e tal. E eu fui pedir uma chance pro cara da Rádio Folha. Falei, pô, a gente podia fazer umas piadinhas no ar e tal. E ele falou assim, mas então por que a gente não faz uma coisa, né, bem direcionada? E tinha um pessoal em São Paulo que fazia o professor... aula de inglês, professor... Já tinha experiência de comédia em rádio, sim, né? Sim. Aí eles faziam já esse trabalho. Aí que nós fizemos uma aqui de Londrina, que na época era Virginal e Freudão. Aí na época eu chamei o Márcio e falei, o cara quer que eu vou fazer um negócio lá, mas vamos fazer em dupla e tal e tal. Aí nós Como é que é o nome da dupla mesmo? Era Virginal e Freudão. Porque a parada era assim, a partir de 90, de 80, veio o boom da FM através da Rádio Folha FM, que ela estourou primeiro lugar direto. Mas aí lá por 86, mais ou menos, chegou a Rádio Antena 1. E o que a Antena 1 fez? Ela trouxe humor que a Rádio Folha não tinha, que era o que o pessoal da Jovem Pan fazia, que era o Zé Américo e o Pardini, que fazia o professor Ciliano, que era de inglês, uma coisa assim bem pueril, mas que pegou. Tipo, era um paraíba querendo aprender inglês. Tipo, ele perguntava, mestre, o que é a palavra door? Assim, door é quando você está com dor nas costas. E daí eu peguei a ideia e falei, vamos fazer português então. E daí a gente fazia aulas de português, que era o Paraíba, o Lázaro, que fazia o Paraíba, eu fazia o professor. O nome Freudão foi o Whitney Macarini, que sugeriu. Na época a esposa dele, acho que era psicóloga, não sei. E daí nós fazíamos, e a gente não tinha ideia da abrangência daquilo. Do que era o rádio na época, muito conhecido em Londrina. Isso. E vocês se assustaram com a repercussão? A região, a cerca não, porque a gente era muito caipira. A gente não sabia. Onde a rádio tinha alcance na época era muito, né? Hoje em dia se tem várias rádios, existem emissoras que pegam o rádio de São Paulo para ser repetidora aqui no Paraná. Então se criou de uma cidade para outra, você tem uma rádio. Na época não, a Rádio Folha dominava o Paraná. Região, né? Nós viajávamos fazendo show. E a gente viajava fazendo shows, né? Era uma coisa absurda. Quando você chegava, nossa, as pessoas ficavam assim... tipo popstar. A gente nem dava ideia, né? Como é que era. Tem um áudio aí que está na ponta da agulha aí, é um trecho de uma radionovela dos anos 90. Esse é o Flagrantes da Vida Real. Flagrantes da Vida Real. Uma reedição com os mesmos atores que fizeram uma versão dessa radionovela em 1975. Tem uma curiosidade. Um dos atores dessa radionovela é o cantor Ivo Pessoa. Ivo Pessoa. Antes de ser cantor. Ele participou com a gente. Na época ele fazia texto na Rádio Folha, a gente chamou ele para... Vamos ver um trechinho dessa gravação? Não está muito boa, mas foi tirado de fita cassete, né? Então a gravação não é lá aquelas coisas, mas está preservado numa fita, né? Vamos ouvir um trechinho dela, Ricardo, por favor. Mas comendo pão nessa fé. Ei! O que é que tu tá fazendo aí com essa galinha? Mas que galinha? Não é galinha não, dona. Isso aqui é um galo. E bonito, não tá vendo não? Que seja um galo. O que é que tu quer aqui com esse galo? Minha senhora, é um assalto. Oxi, tá rindo do quê? Um assalto? Era só o que tava esperando hoje. Mas os bandidos só assaltam os outros. Nunca vem aqui, não. Mas e cadê a arma? Gente, eu vou dar fora, Balduíno. Eu vou dar fora. Vixe, Balduíno, é fria. Oxi, isso aqui é um assalto, dona. Mas bom, tá aí um trechinho, né, dessa peça radiofônica. Na verdade, essa radionovela, gravação dos anos 90, 1990 mesmo? 95, por aí. 95? Isso. Flagrantes da Vida Real. Como é que foi essa experiência, Márcio, de trabalhar com uma linguagem de novela no rádio, cara? Como é que vocês... É muito rico, principalmente porque quando você faz teatro, a gente já tinha feito um pouco de televisão, você tem o recurso da imagem para te ajudar. E no rádio é só o texto, mais nada. Embora você tenha recursos ali na sonoplastia, mas quem está do outro lado tem que imaginar o que é que está acontecendo ali. Então, escrever para a rádio é você
estar atento à riqueza de detalhes. Você não pode simplesmente falar, eu vou te matar. Você tem que fazer alusão a que você tem uma arma na mão. Senão o ouvinte não entende e você perde. Que é essa a grande dificuldade. Esse lance da imaginação é interessante, viu, Márcio? Eu dava aula na matéria de rádio, no curso de jornalismo da Unopar, e um exemplo que eu dava para os meus alunos é sobre essa coisa do poder de imaginação, né, que o rádio provoca, que o rádio tem de provocar nas pessoas, né? Você imagina uma mãe que tem uma filha sequestrada. Essa mãe aparece na televisão dando um depoimento desesperado de que, poxa, a filha sumiu, ela quer notícias, não sabe onde está. Tá ali, a dor da mãe está ali, você está vendo. Filha. Você ouve isso no rádio, o mesmo depoimento. Agora, a pergunta que eu fazia aos meus alunos era assim, onde você sentia que a dor era maior? A dor é maior no áudio, né? Sim, porque a televisão já te entrega a imagem toda pronta, empacotada, tudo direitinho. A dor da mãe é do tamanho daquela telinha do computador. No rádio, você a dor ouve da mãe só ganha uma outra dimensão. Porque né? você ouve só a dor, não tem rosto, não tem nada. Não tem nada. Né? Exatamente, é a voz da dor, né? Eu acho que nós três assim somos da mesma geração, né? Crescemos ouvindo rádio. Você e que a idade, música Gerson? em rádio, eu tenho 48, cara. A ideia de música em rádio, né, cara? Só que você está bem conservado. Você está bem conservado. Você ficou assustado, agora tem Não, porque você sabe que a pergunta. Eu respondi, né? Homem responde. 48 é criança ainda. Vocês gostam de música brega? E eu rádio adoro. AM que a gente ouviu crescendo, dava muito espaço, ainda dá, né? Muito espaço para música agora, brega, né? É preciso que se abram parênteses aqui. Tem um historiador, acho que é Jacques Le Goff, um historiador francês, que ele fala sobre o registro histórico e os hiatos da história, os silêncios da história, que ninguém conta. A música brega é um hiato vergonhoso na história do Brasil, porque sempre que se fala do povo brasileiro, porque a luta da esquerda para salvar o povo brasileiro, você recorre a Chico Buarque, a Gonzaguinha, a Milton Nascimento, como se não tivesse existido os cantores brega no Brasil. O Museu da Imagem e do Som não tem um depoimento desses cantores bregas. Então é um hiato, é um cala-boca nesses artistas. E a rádio nos anos 70 só era tocava eles. Deles. Quem pagava o salário do Chico Buarque era o Daí José. Era Aguinaldo Timóteo. Eles eram a voz do povo, do operário, do pobre. Por quê? O Daí José cantava Pare de Tomar a Pílula. Foi censurado por causa disso. Não era só a MPB que era censurada. Quando o Valdir Soriano dizia eu não sou cachorro não, era um grito de excluído. Tanto é que eu me lembro, em criança, de pais de família brincando. Falei assim, eu não sou cachorro, não. Em detrimento de outro. E só há pouco tempo, né, Márcio? Que nós temos começou um a livro. pipocar livros assim, sobre música que brega. Que é o assim. do Paulo César de Araújo, que eu não sou cachorro, não. Acho que é o mais melhor deles, talvez seja esse daí, né? Mas é uma coisa recente, é muito coisa de recente, 2, 3 anos, né? Porque o brega, eu até conversei uma vez entrevistando o Zé Cabaleiro, e falei assim, por que quando você grava Padre Zezinho, as pessoas, o público acadêmico gosta, mas eles não gostam de ouvir o Padre Zezinho? Ele falou assim, eu não sei, boa pergunta, mas eu não sei te responder. É verdade. Quando o Caetano Veloso grava o Daí José, não são todos, mas uma boa parte... como se ganhasse uma legitimidade, exatamente. Né? Se o Caetano não tivesse dado o aval, não era uma coisa legítima. Como eu ouvia. Beleza, tem uma história aqui que está no nosso roteiro aqui, para a gente dar uma puxada nessa história escabrosa, está definida aqui no meu roteiro, de um locutor que falava alemão e inglês, isso lá nos anos 60. Como é que é essa história? Quem que vai contar? Márcio? Isso. Esse locutor, vou até poupar o nome dele aqui, ele não tinha, acho que tinha o primário no máximo completo, mas era um autodidata, e ele falava bem inglês e alemão, uma língua notadamente difícil de aprendizado, e trabalhava numa rádio AM aqui em Londrina, não vou me lembrar qual, e sintonizando esses rádios amadores, ele pegou em alemão a morte do Benito Mussolini. Então Londrina deu com exclusividade essa notícia através desse locutor. Ele era um locutor. Antes de muita gente, né? No Brasil todo. Ah, é? Foi primeiro aqui, porque ele pegou direto em alemão. Então até alguém traduzir, ele traduziu no ato. Mas o sonho não era ser locutor. O sonho dele era ser militar. Aí ele foi para prestar o serviço militar e não passou, porque ele era epilético. E os caras sacaram, você é epilético, o soldado não pode ser epilético, como é que você vai ser? Ele entrou numa depressão profunda e começou a beber muito. Ele terminou os dias como pintor de paredes, ele trabalhava com meu pai como pintor de paredes, e ele não podia subir em escada porque ele caía. E era um artista, ele gostava de desenhar, de pintar, e morreu em decorrência do alcoolismo. Uma história
São as sobras, né, do rádio, né? É porque o rádio tá cheio de... A história do rádio, né? Tá cheio de personagens, assim, né? Trágicos também, né? Exatamente. Não são só casos engraçados, não, também, né? Nós estamos entrando na reta final do programa e tem uma história que tá aqui que não dá para passar batido, viu? Não sei qual de vocês vai falar, se o Márcio Américo ou o Lázaro Câmara. Mas aqui tá escrito que o Márcio, o Lázaro e o Mário Bortolotto já fizeram um teste para cantar no Chacrinha. É verdade. Que história é essa, cara? O sonho meu era... Saindo um pouco do rádio, vamos falar do Chacrinha. O sonho meu era ser um cantor, na realidade. Tem umas fotos lá em casa que vocês verem minhas poses com violão. Melhor não ver lá. Melhor não ver, porque vocês iam... É só pose, tanto que era complicado. Brincadeira, sabe? E eu me lembro que eu fui cantar no programa do Chacrinha, cara. E aí a hora que eu cheguei lá, rapaz, todo empolgado, a fila dobrava o quarteirão de cara que ia cantar no Chacrinha. Aí eu fiquei na fila, né, cara, às 8 horas da manhã, rapaz, deu 11, 11h30, nada, com fome e tal, e aí você começa a observar as pessoas que estavam ali na fila. Pô, tinha um cara com violão lá, o cara tocava o que você pedisse pra ele, cara. Fazia o violão, eu falei, que chance eu vou ter contra um cara desse? Mas eu tava ali firme, o cara queria cantar a música do Raul Seixas. E aí eu cheguei, fiquei depois de 6 horas na fila, cheguei, falei, agora eu vou cantar, né? Aí cheguei e falei pro cara, então, eu queria cantar uma música do Raul Seixas. Tende outra vez, o cara falou, pô, cara, essa música não dá, a orquestra não ensaiou. Pô, canta uma música do Ataúfo Alves, o Menino da Mangueira, o pessoal tá bom. Eu falei, vai tomar banho, vai. Aí eu desanimei, cara, eu larguei mão. Aí eu falei, vai tomar banho. Mas você tava nessa também, Márcio? Não, eu fui na exposição, quando o Chacrinha esteve aqui, eu fui lá para tentar cantar a música de Sidney Magal, mas fui desclassificado nos ensaios. Eu desafino até em pensamento. O Mário, se não me engano, ganhou um troféu abacaxi, mas ele se lembra, saudoso, que ele foi conduzido até o microfone pela Rita Cadillac. Uau, no Moringão. Na época era melhor do que ganhar um Isso foi aonde, Márcio? No Moringão. No Moringão. Nossa, a experiência de cinema que vocês tiveram aqui, o Lázaro, como é que foi? De fazer... Essas faziam algumas vinhetas para ser exibidas antes dos filmes, né? Foi muito legal. Tinha um amigo nosso, falecido recentemente, que ele começou Reinaldo Henrique, começou a trabalhar pro cinema. Ele era publicitário, né? E aí teve essa ideia de se fazer um trabalho, porque na época a pessoa sujava muito o cinema e tal, aquela molecada que vai, joga pipoca, essas coisas e tal. E aí eles queriam fazer uma campanha para que a pessoa que fizesse aquilo se sentisse... Para educar, né? Para educar, uma campanha educativa. E aí o Márcio escreveu várias vinhetas e nós gravamos. Ficou muito mal. Até hoje tem pessoas que falam assim, eu conheço você do cinema. Ó, bacana. Do rádio ninguém lembra? Do rádio ninguém lembra, não dá para lembrar, né? Lembra do Freudão, né? Do Freudão era bacana, cara. Era muito legal. Conta um esquetezinho aí, rapidinho, no improviso. Do original Freudão? Vamos lá. Mas era assim, ó. Freudão! Coloque seu bisiguinho de sapiência na minha tubaininha de ignorância e retire essa dúvida, tá? Olha, o que quer dizer pelado? É gente que anda mostrando documento na rua? Não, atenção, amiguinhos, que essa questão costuma cair no vestibular fraturando 2 ossos em decúbito dorsal. A palavra pelado está ligada diretamente à matéria arquitetura. Oxi. Por exemplo, numa casa você pode entrar pelado de dentro ou pelado de fora. Vixe! Márcio Américo e Lázaro Câmara aqui no Trem das 11. 2 sujeitos que uma curiosidade? Navegam por várias mídias, né? Sim. Também o rádio. Mas fala, Márcio. Diga. Quando eu escrevi o roteiro do Meninos de Quixute, eu queria fazer uma homenagem ao rádio e à Londrina. Então tinha uma cena em que a Viviane Paz Manter ouvia o rádio e tinha o Coronel Matias falando, se despedindo do programa, que ele terminava sempre, tchau, tchau, e um beijo só pra ela. Mas foi cortado. Por quê? Foi cortado porque demorou para arrumar o locutor e não arrumava locutor. Então, aí ficou só uma música. De rádio. E o filme, Márcio, como é que agora, tá? Ele quer ver se lançou ano que vem. Né? Poxa, a gente espera com ansiedade esse filme. Sim. Até para ver um retrato de Londrina de outros tempos, pois né? Moçada, a gente tem que encerrar o programa, estamos na reta final mesmo. Agradeço a presença de vocês. O Márcio trouxe um monte de material de apoio aí, mas o programa, só cola. fica curto depois de um certo momento, tranquilo, né? Mas agradeço... duro é quando o programa fica longo, fazer, putz, esse negócio não vai acabar nunca, gente. Pois é, cara. Deixa eu mandar um beijo pro meu filho. Claro, Matheus, beijão do papai, já eu tô aí. Beleza? O Gabriel beleza, também. Ótimo. E o seu filho tá fazendo stand-up também? Meu filho tá na escola, tá? Até o mais velho tá fazendo stand-up. O mais velho o Felipe Câmara tá fazendo stand-up, tá? Legal, tá mais por aí. Né? Não, ele chegou pra mim e falou assim, vou fazer stand-up. Eu falei, pô, que beleza, vou te apresentar o Rafinha Bastos, vou te apresentar o Diogo Portugal. Ele falou, sério? Você tá brincando? Eu falei, você começou a brincar?
Tá certo. Lázaro, obrigado por ter vindo aí. Márcio, obrigado também, cara, por ter vindo aqui falar de um assunto que a gente gosta bastante, rádio. E assim, o período que vocês trabalharam em rádio, talvez não seja aquele período mais glamouroso que a gente ouve falar do passado, né? Mas eu acredito que essa curta passagem que vocês tiveram pelo veículo foi suficiente para vocês serem picados por essa mosquinha que deixa a gente bastante viciado nesse veículo, que é um dos mais legais que tem. Porque o grande difícil em rádio é fazer isso que você está fazendo agora, é falar. Dizer o nome da música que tocou não é difícil. Agora, entreter o ouvinte e mantê-lo ligado em você, isso é difícil. Nossa senhora. Bom, vamos encerrar o programa, porque agora fiquei envergonhado, fiquei tímido aqui. Moçada, obrigado pela presença de vocês. Nayara, vamos embora?